Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos os colegas aqui, em nome do senador Paim, a importância dessa discussão. Fiquei muito contente com a apresentação feita agora pela colega. Antes de fazer a apresentação, eu gostaria de estar esclarecendo que nós estamos em um processo, agora de 2012, um trabalho intenso em relação à linha de cuidado ao trauma. E a queimadura é uma importância fundamental dentro desse contexto. Nós sabemos que a queimadura é um agravo significativo no tocante à saúde pública. Em relação à epidemiologia desse processo, a maior parte das queimaduras, os incidentes ocorrem em ambiente doméstico. E esse agravo em ambiente doméstico, quase mais da metade, acomete fundamentalmente as crianças. Então, um processo de prevenção que o Ministério da Saúde vem desenvolvendo é justamente para que a gente possa atingir diversos setores, tanto da comunidade, fundamentalmente nas diversas faixas etárias, mas, assim, o importante de todo esse processo, além do tratamento em queimaduras, em que tem todo o processo do Ministério da Saúde, é o cuidado, e o cuidado no sentido mais amplo e integral desses pacientes, que engloba a prevenção. Eu só queria mencionar, antes de iniciar a apresentação, uma fala que sempre o nosso ministro comenta aqui. Antes de mais nada, o nosso país é o único de todos, e o único com mais de 100 milhões de habitantes, que assumiu o desafio de ter um sistema universal, público e gratuito. Nós temos aqui o apontamento da dimensão do Sistema Único de Saúde, São números que sempre estamos apresentando e são de conhecimento de todos, mas, fundamentalmente, o que a gente quer trazer aqui é essa rede. Porque o trauma, a queimadura, ela está dentro do contexto do trauma, que engloba fundamentalmente o contexto da rede de atenção às urgências. O Ministério da Saúde, desde 2011, vem trabalhando no contexto das redes temáticas e saindo da lógica de um financiamento puro e específico de tabela, que isso não garante cuidado. Isso não garante cuidado algum ao paciente, e esse contexto da rede, ele perpassa diversos equipamentos de saúde, que vai desde a promoção, que é o foco da nossa discussão, até o componente hospitalar, atenção domiciliar, e a atenção básica como fator fundamental de cuidado e organização desse próprio sistema. Especificamente, eu quero dizer que na nossa rede de atenção às urgências, na rede de urgência e emergência, nós temos 3 linhas de cuidados fundamentais que foram, desde o final de 2011 até agora, publicizadas, que é a implantação de 3 linhas de cuidados, ao infarto agudo do miocárdio, ao AVC e ao trauma. E, em específico ao trauma, nós temos alguns objetivos pontuais, que, além da redução da morbimortalidade vinculada ao trauma, e aí inclui a questão dos queimados, um ponto fundamental é a vigilância, prevenção e promoção da saúde e qualificar a rede no contexto da atenção aos pacientes. Essa diminuição do cuidado, ela perpassa diversos fatores e, fundamentalmente, além da instituição dos centros de queimados, é a instituição de centros de trauma, porque muitas vezes o paciente, a porta de urgência desse paciente vítima de queimaduras não é um centro de queimados, e até porque a dificuldade desse acesso aos centros de queimados, e a gente tem que cada vez mais fazer com que a gente fortaleça os pontos de atenção dentro dessa rede, seja na unidade básica de saúde, seja no componente SAMU 92, seja no componente das unidades de pronto atendimento e as portas de urgências. E até então, nós não tínhamos os centros de traumas instituídos como componentes de habilitação, que a partir de agora, com a linha de cuidado, especificamente, a gente vem sistematizando. No tocante referente a queimaduras, o Ministério ele tem já publicizado 2 portarias que incluem o tratamento de queimaduras e cria a Rede Nacional de Assistência ao Queimado. Especificamente, em relação aos centros de referência ou de assistência, nós temos um total distribuído de uma maneira não igualitária no país, de um total de 45 centros de trauma, que tem essa distribuição irregular, e é esse ponto fundamental. Muito embora nós não tenhamos centros específicos de atendimento aos queimados nas regiões, a gente tem que fortalecer o cuidado inicial. E o fortalecimento do cuidado inicial dentro do contexto dessa linha de cuidado, ela é também, fundamentalmente, no seu contexto de prevenção. O que a gente pode mostrar aqui é a divisão do número de centros de tratamento de queimado e leitos pelo país. Essa distribuição, nós temos que ainda, com a implantação da linha do cuidado, fortalecer a distribuição um pouco mais igualitária, mas eu queria mostrar aqui que o total de AIHs em relação ao número de pacientes queimados
durante o período de 2002 e 2010, foi um total de mais de 70 mil AIHs, com um financiamento de 185 milhões e uma média nacional de 2,6 mil por valor de AIH. Em relação ao número de óbitos em UTI, o que é importante frisar é que nós tivemos um número de atendimento em UTIs que cresceu de 547 pacientes para 1.425 pacientes, ou seja, um percentual que reduziu de óbito de 26% a 19%. Mostrando uma melhoria na qualidade da atenção desses pacientes dentro do contexto dessa rede. E de enfermaria também, um atendimento de 5,3 mil pacientes para 8,5 mil e uma redução de óbitos de 5% para 3%. Essa modificação numérica que a gente apresenta é a evolução no contexto do cuidado desses pacientes dentro do Sistema Único de Saúde. E é interessante a gente observar que nós tivemos, nas enfermarias, uma redução de 91% para 86% e um aumento de UTI de 9% para 14%, o que significa que hoje os pacientes mais graves estão chegando à rede de cuidado a esses pacientes em relação ao tratamento de queimados. A duração média dos tratamentos em enfermarias, ela está ficando em termos de 10 dias e em relação às UTIs de 15 dias. Um ponto importante que a gente quer mostrar aqui é que, além desse contexto do atendimento inicial, o paciente vítima de queimaduras, ele fica com lesões e com sequelas que, dentro do contexto da atenção, nós temos que cada vez mais melhorar esse acesso, principalmente no contexto de novos desafios da qualidade de vida. Porque a questão da queimadura, ela carrega no seu processo uma enormidade de cuidados que devem ser feitos sequencialmente em relação às cicatrizes formantes que impedem as funções, né? Fundamentalmente as cicatrizes emocionais e muitas vezes a rejeição social. E no final de 2011, nós incluímos no cuidado a esses pacientes a matriz de regeneração dérmica, que foi um ponto importante e fundamental no tratamento dos pacientes com sequelas de vítimas de queimaduras. A linha de cuidado, hoje, então, publicizada, ela traz um aporte, um incremento no cuidado de diversos procedimentos em queimaduras. Dada a importância do cuidado em queimadura, a linha de cuidado, ela focou e, dentro dessa linha de cuidado que foi construída durante o ano de 2012 e agora está sendo publicada, foi para consulta pública, ficou em consulta pública, foi com a participação da Sociedade Brasileira de Queimaduras. E a sociedade elencou as necessidades em relação ao cuidado, as dificuldades que tinham em alguns procedimentos, que esse é o fator fundamental. Então, todos os procedimentos, incluindo a necessidade em queimaduras, foram elencados e foram priorizados. Em contrapartida, nós também fizemos, junto com o Conselho Federal de Medicina, com a Câmara Técnica de Queimados, uma cartilha estruturando o cuidado dos queimados, não para especialistas, mas para todos os pontos de atenção e portas de atenção da Rede Sistema Único de Saúde. Essa cartilha foi construída em conjunto com o Conselho Federal de Medicina e ela traz no seu bojo toda a necessidade de como identificar, classificar, fazer o cuidado inicial, porque nós tínhamos no país diversas orientações, mas nunca sistematizou uma cartilha da rede no Sistema Único de Saúde para o cuidado em queimaduras. A cartilha eu pedi para a Metec trazer, mas a gente já vai trazer, está chegando e eu vou distribuir aqui a cartilha. Essa cartilha ela já está sendo distribuída para todos os pontos de atenção do Sistema Único de Saúde e, fundamentalmente, para a Unidade Básica de Saúde, para pronto atendimento, para pronto-socorro, unidade de pronto atendimento, porque são nesses pontos fundamentais que a gente tem que matriciar e difundir o cuidado da informação. Porque muitas vezes, ainda infelizmente, como profissional da área médica, que já trabalhei na ponta, nós sabemos a dificuldade, muitas vezes dentro de uma ambulância do SAMU, de qual o primeiro cuidado que se faz, como que eu classifico, quando eu encaminho esse paciente para um centro de referência. E foi a primeira vez em que o Ministério da Saúde, com a Sociedade de Especialidade e com o Conselho, sistematizaram um cuidado, e esse cuidado foi publicizado e está sendo distribuído para toda a rede pública de saúde. Esse cuidado integral,
ele vai além do processo do cuidar especificamente da assistência. Fizemos já agora uma reunião com a Sociedade Brasileira de Queimaduras e a gente quer mudar o perfil do atendimento, principalmente nos centros de queimados. O matriciamento, a sociedade está participando junto com o Ministério da Saúde e nós faremos um matriciamento da capacitação, porque nós temos uma campanha que vai em direção à sociedade, mas uma campanha que vai em direção ao profissional. E essa sensibilização do queimados, a gente tem que incutir nos profissionais de saúde a responsabilização do cuidado, não apenas do ato de tratar no primeiro momento do pronto atendimento, mas a indicação e o acompanhamento, muitas vezes em regiões de difícil acesso, esses profissionais cada vez mais têm que ser capacitados. Então, a proposta do Ministério da Saúde dentro da linha do cuidado é: hospitais que querem habilitação em centros de trauma devem apresentar projetos regionais de prevenção. E um dos pontos fundamentais do projeto de prevenção é o cuidado a queimaduras e prevenção a queimaduras. Então, o projeto é uma parceria junto com a Secretaria de Vigilância e Saúde, não é somente da SAS. Então, o Ministério ele fez dentro da publicização da linha de cuidado se o gestor quer habilitar um centro de trauma, se o gestor quer habilitar um centro de queimados, deve ter um projeto de prevenção para que a gente possa não apenas tratar a consequência, mas prevenir que essa consequência aconteça. Então, faz parte do escopo da linha de cuidado o componente da prevenção. E dentro desse componente de prevenção, tem uma linha que vai em direção ao paciente e uma linha que vai, e à sociedade, e uma linha que vai em direção aos profissionais. Nós temos experiências exitosas no site no cuidado ao diabetes, que é justamente vídeos em que o próprio paciente coloca a sua história de vida e ele comunica, e essa comunicação, esse site do autocuidado e manifestação individual, a gente tem essa abertura que a gente também traz para a linha de cuidado do trauma, e o queimado vai ter também o mesmo perfil. Por outro lado, são as cartilhas de divulgação, não apenas as cartilhas, mas sensibilização. Uma parceria muito importante que nós tivemos com o Conselho Federal de Medicina e Sociedade de Especialidade, porque a sensibilização do cuidado não se dá apenas em ato normativo. Se o profissional da ponta não se sensibilizar, se o cuidado no contexto universal não sensibilizar, a gente não vai atingir plenamente a questão da prevenção. Então, a prevenção, que dentro da linha de cuidado, ela é um ponto, é um eixo estruturante e não é apenas uma solicitação. Ela faz parte para a habilitação de todo um processo, porque a rede necessita do componente de prevenção e, como eu mostrei, é um eixo estruturante. E a gente vai de encontro a esse processo diversas formas no sistema, no mecanismo de comunicação. Eu acabo de chegar, eu gostaria de distribuir algumas cartilhas, e essas cartilhas de queimados, nós tivemos o retorno dos especialistas, e isso foi de muita importância para que a gente pudesse construir, e de todas as formas, esse é o contexto inicial em que a gente traz o componente. Então, o que foi feito durante o ano de 2012 em relação às queimaduras? Primeiramente, a instituição de uma rede de urgência e emergência para o cuidado a esses pacientes. Nessa rede, nós priorizamos a linha de cuidado do trauma e, dentro da linha de cuidado do trauma, especificamente o cuidado ao paciente vítima de queimaduras. Nos centros de trauma, os profissionais da ponta têm o processo de capacitação específico a queimaduras e orientando, na sua necessidade, o encaminhamento para centros de queimados. A incorporação tecnológica da matriz de regeneração dérmica, que é um componente fundamental para o tratamento de sequelas, e hoje o Sistema Único de Saúde oferta essa matriz de regeneração dérmica. Valoração específica de procedimentos de queimados dentro da linha de cuidado do trauma. Nós elencamos os procedimentos prioritários junto com a Sociedade Brasileira de Queimaduras e valoramos no intuito de que é importante que a gente tenha na ponta também essa repercussão. A cartilha de queimados que está sendo difundida para toda a rede do Sistema Único de Saúde e, fundamentalmente, os programas de prevenção, que são pontos fundamentais e estruturantes dessa rede. Então, essas são as ações. Temos muito que evoluir, mas essas são as ações fundamentais que o Ministério da Saúde, em parceria com a Sociedade de Especialidade, em parceria com a sociedade geral, vem desenvolvendo para qualificar, ampliar o acesso para os pacientes vítimas de queimaduras e, antes de mais nada, que a gente possa, sim, desenvolver durante o ano as campanhas de prevenção, as campanhas de acesso e atingir populações distintas para que a gente possa ter uma repercussão positiva do cuidado. Essa era a apresentação inicial. Gostaria de estar discutindo com todos vocês para que a gente possa ampliar a qualidade do acesso do cuidado. Muito